Iniciando aqui mais um vídeo para este canal, A Verdade é Cristo. Eu queria falar um pouco sobre a grande meretriz, né? Para muitos irmãos, eu quero trazer um estudo aqui para o conhecimento de cada um, daqueles que procuram saber mais sobre a palavra de Deus, querer aprender mais sobre o Evangelho. E eu preparei um estudo para que a gente venha refletir um pouco mais dentro, principalmente a palavra de Deus. Montei esse estudo para que a gente venha ter uma luz sobre as Escrituras, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala. Nesses últimos dias que estamos vivendo aqui na Terra, né, sabemos que é próximo a vinda de Jesus, e Jesus está às portas, Jesus está voltando, e a gente sabe que precisamos cada dia mais se apegar a Ele. A Bíblia foi feito para falar de Jesus, foi feito para falar de Cristo. E eu quero trazer esse estudo para vocês, e você que está me assistindo aí agora, você que se propôs a ver este conteúdo, esse conteúdo é mais para você mesmo, que gosta de Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Então que a gente venha aprender junto, que a gente venha aprender sobre mais a palavra do Senhor, que esses dias precisamos muito disso, de Bíblia. E se você tiver não concordar com muitas coisas que eu falar aqui ou que eu apresentar, você coloca no comentário, você coloca aí na descrição do vídeo. Eu vou estar respondendo também, vou estar junto com vocês. E a gente aprende junto, a gente cresce junto. Isso aqui acompanha comigo aí. Esse tema é a grande meretriz. Tá, eu coloquei quando João tá tendo essa visão na ilha de Patmos, né? Que ele começa a ter essa visão. João ele tá tendo uma visão de algo que ele não consegue descrever com os momentos de vida dele ali, né? Então ele começa a falar daquilo que ele tem na sua mente. João ele começa a descrever aquilo que ele pode passar naquele momento. Então quando ele vê toda aquela cena, ele fala da melhor maneira que ele pode. Então ele descreve uma mulher, ele descreve uma besta, ele descreve cabeças, chifres, porque é do modo que ele poderia estar falando, porque o que ele estava vendo era futuro, o que ele estava presenciando era algo que ele jamais tinha conhecimento. E aí ele fala do modo mais simples. Vamos para o texto. Apocalipse capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Apocalipse 17, 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, se embebedaram com vinho da sua prostituição. Isso aqui é um texto que eu tirei da Bíblia JFA, João Ferreira de Almeida, tá? Não mudei nada aqui, eu apenas copiei o texto e colei, tá? Para que vocês não venham pensar que eu mudei alguma coisa. Acompanha na sua Bíblia, né? Ou qualquer outra versão pode estar falando de outra maneira, mas a situação é a mesma. Agora 17:3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlate, que estava cheia de nomes, blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17:4 vai dizer: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações, das imundícias da sua prostituição. Então a mulher sempre vai representar a igreja. E esta mulher aqui está representando uma igreja que está vestida de púrpura, de escarlate, e a gente vai ver, adornada com ouro. Então a gente tem uma representação de uma igreja que representa essas duas cores e que tem ouro, tem pérolas, né? Tem riqueza, né? E o cálice de ouro está cheio das abominações. Então
Apocalipse 17:5 diz: E na sua testa estava escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E a grande Babilônia representa o reino babilônico, o reino da prostituição, o reino da lascívia, o reino da adoração a ídolos, né? Então a Babilônia representa isso. E essa igreja, esta prostituta, ela representa a Babilônia, a mãe da prostituição, da abominações da terra, do erro, do engano, né? Da adoração aos ídolos. Então a gente tem essa luz da palavra de Deus nos mostrando que esta igreja, ela não representa a igreja de Deus, e sim uma prostituta. João, Deus permitiu o livro do Apocalipse, as revelações. Este livro que foi revelado para a gente aqui, para que a gente venha ter um entendimento, da gente saber aonde estamos congregando, aonde estamos adorando a Deus. Se na sua igreja, irmãos, estão adorando ídolos, estão adorando pastores, estão adorando cantores, não importa a igreja que for, mas se na igreja que você estiver a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo não for o alvo, saia de lá. Porque não é só esta igreja aqui que é a prostituição. Se você não tiver num lugar que adora somente a Jesus, que lá é exaltado o homem, lá é exaltado o pastor, lá é exaltado o cantor, o ministro, o pregador, saia de lá. Porque quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor é só Jesus. Jesus que merece toda a adoração. Aleluia. Então, irmãos, a igreja, ela representa a pureza. É por isso que ela está adornada com linho finíssimo, quando você vai ler lá em Apocalipse capítulo 19, aonde Jesus vem em cavalos brancos e todos vestidos de linho fino. A igreja, a noiva, ela representa a pureza, a imaculação. Então, a gente não pode estar manchado com essas coisas. A gente tem que estar puro, tem que estar se limpando. É por isso que no livro de Apocalipse fala assim: quem é limpo, limpe mais. Quem é puro, purifique-se mais. Então, a igreja, nesses últimos dias, tem que orar mais, jejuar mais, se consagrar mais, buscar mais, ler mais a palavra de Deus. Porque esses são os dias maus, esses são os dias difíceis, e a gente só vai vencer se estiver firme na palavra de Deus. Então é por isso que eu estou trazendo esse estudo, para que a gente venha ficar dentro da palavra, para que a gente venha adorar a Jesus, para que a gente venha servir a Jesus. Em Apocalipse 17, 6, o 7 diz: E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a, eu me maravilhei-me com grande admiração. Tem outros textos que vai dizer de outra maneira. Se você tiver a palavra de Deus aí, uma outra Bíblia, ele vai falar de outro modo essa parte aqui que diz que ele maravilhou-me com a grande admiração. Vai ter outra forma de se expressar, né? Porque João, ele foi meio que pego de surpresa quando ele viu a mulher vestida de vermelho aqui, com essa prostituição. E ele diz assim: e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então você vê que o João, ele se espanta. Em outros textos vai dizer isso, que ele se espanta quando vê. Porque se você voltar a alguns textos, João, ele vê a mulher fugindo para o deserto, com a criança na mão, prestes a dar à luz, né? E essa mulher é a igreja. E de repente, quando ele chega aqui, ele vê esta mulher, essa prostituta, e ele se espanta, né? E ele não acredita no que está vendo, porque a mulher era para estar limpa.
e ela se embriagou, ela se misturou. Da Inquisição, as torturas da Inquisição faziam parte do processo realizado contra os supostos hereges, né? Entre a Idade Média e Moderna, a Igreja estipulou a clara perseguição contra aqueles que representavam uma ameaça ao cristianismo católico. Para cumprir tal missão, estimulou a criação do Tribunal da Santa Inquisição, que determinava que membros da Igreja, para investigarem os possíveis suspeitos do crime de heresia, geralmente a autoridade dos inquisidores era apoiada pela tropa do governo e a realização do processo que determinava a culpa do acusado. Na Inquisição, os seguidores fiéis da palavra de Deus foram perseguidos, assassinados, e cada detalhe da profecia é comprometedor contra a Igreja de Roma, e a revelação de Deus denuncia essa instituição como anticristã. Pular para o texto aqui. Voltando aqui ao texto. Algumas coisas a gente não pode estar mostrando aqui na plataforma. Então eu tenho que estar evitando para que meu vídeo não venha tomar um strike, né, no meu canal. Então Apocalipse capítulo 17, 8 vai dizer: "E a besta que viste foi e já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. E o que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos nos livros da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram, vendo a besta que era, já não é, mas que virá." O que eu entendo? O que eu percebo quando vejo esse texto? Essa besta que a gente viste foi e já não é, e há de subir. Então João tá mostrando a visão que a besta, que era algo que oportunava, já não oportuna mais, e ela vai subir do abismo novamente. Então é um momento que João está mostrando futuramente acontecimentos que vão dar origem a este momento da besta, né, que perseguia a igreja, não persegue mais e depois há de subir do abismo. Porque o livro do Apocalipse ele é muito complexo, ele é muito difícil de se entender. São muitos textos que João mistura, né, muitas visões, porque uma visão complementa a outra. Então é algo assim que a gente precisa estar montando, é como se fosse um quebra-cabeça, né? A gente vê em Apocalipse capítulo 6, João falando que vê um cavalo e um cavaleiro branco, que ali está representando o anticristo. Depois eu vou trazer esse estudo. Aí no Apocalipse capítulo 13, ele já está falando da besta que sobe da terra, que é o anticristo também. Então assim, são visões que a gente tem que estar se encaixando. Tem que estar encaixando. Então são visões assim que João ele teve e a gente precisa estar montando esse quebra-cabeça. Então é uma visão que ele tem rapidamente e passa pra gente, que a besta que a gente que viste já não é mais, e depois há de subir do abismo. Então é uma besta que ela apareceu, fez o que fez, já não faz mais, mas há de subir novamente, né? E irá à perdição. Então ele está mostrando o julgamento, ele está mostrando que essa besta vai ser vai à perdição, né, nos fins. A gente vê aqui o Papa, né, Bento. Vou colocar esse vídeo aqui para que vocês tenham uma noção aqui do que eu estou falando, que essa igreja, né, esse movimento aqui não tem nem nada de suspeito. Na verdade é comprometedor mesmo tudo que eles falam e fazem, né? Vou colocar o vídeo. Llevo siempre dos cosas. I always carry two things: Un rosario para rezar to pray y una cosa que parece extraña.
something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. The history of God's failure. Con estas dos cosas With these two things, me arreglo como puedo. I do the best I can. Pero gracias a estas dos cosas, And thanks to these two things, A gente já percebe aqui, com um vídeo desse, não preciso nem comentar, né, o que esse Papa disse, o que ele falou. Não preciso nem estar comentando aqui, né, as traduções por si só fala, né, o que ele disse ali não se fala, né, na igreja alguma. Como é que pode a gente acreditar que foi um fracasso a cruz? Jamais. A cruz do Calvário, né, o sacrifício de Jesus que me trouxe, que me deu vida. A cruz ali, o sacrifício que me trouxe do fundo do abismo, né? Que me trouxe do lamaçal do pecado, que me tirou do mundo da perdição e me deu a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Me deu a oportunidade de ser uma nova criatura. O melhor presente que eu tive foi a salvação. O melhor presente que eu tive foi Jesus me encontrar. A gente diz... Quem quer aceitar Jesus na igreja? A gente por muitas vezes faz esse pedido lá na igreja, a gente declara, né? Quem quer aceitar Jesus? Mas na verdade é Jesus que nos aceita, né? Quem quer se entregar a Jesus, né? Quem quer entender que Jesus é o único Salvador? Essa é a verdade. Porque não fui eu que aceitei a Jesus. Foi Ele que me aceitou, porque eu era um imundo, eu era impuro. E Jesus, Ele é puro, Ele é limpo. Ele que me aceitou, essa nova criatura, me transformou, me lavou. E a gente escuta essa narrativa, né? Porque a gente vem entender que essa mulher vestida de escarlate, essa prostituta, ela tem sua condenação, ela tem o seu caminho já escrito. Voltamos para o texto aqui, Apocalipse capítulo 17, versículo 9 vai dizer: E aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Vamos ver aqui. Coloquei aqui uma imagem do Vaticano. E se você puder perceber, né, tá grifado aqui os 7 montes, né? Tem um monte, a colina Quirina, Rio, tem a colina Viminal, tem essa colina, o Capitoline, essa aqui, Esquiline, Palatine, Cialena, Avenatine, que dá 7 colinas, né? As 7 colinas, né? Aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela está sobre as 7 colinas. Deus, dentro da Bíblia, nos fala: não precisa de nada, somente do Espírito Santo de Deus. Ele vai te dar graça para que você entenda tudo isso aqui. Os irmãos estão abertos aí para poder falar, compartilhar. Vocês estão abertos aí para poder me refutar se eu estiver errado. Estão abertos aí a perguntas, né? A gente está aqui para aprender também. O versículo 15: E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então a gente já tem uma revelação aqui, dentro da palavra de Deus, ó. Como a palavra, ela mesmo se revela, ela mesmo diz, né? As águas que vistes. Então,
A Bíblia está dizendo, quando você ouvir falar de águas, de rios, né? Então está falando de povos. Então, as águas que vistes onde é assentada a prostituta são povos, são multidões, são nações, são línguas. Então, quando a gente lê também lá em Apocalipse e viu um mar de vidro, está dizendo de povos limpos. É um mar de vidro no céu. São pessoas limpas, puras, que as pessoas que foram arrebatadas. Então, quando você lê em Apocalipse e viu um mar de vidro puro, limpo, transparente, é as pessoas santas de Deus, são as pessoas salvas, são as pessoas que vão habitar no céu. Aleluia. Aí eu coloquei esse texto, né? Ó, Vaticano, religiões unidas pelo planeta, muda o rumo para ter futuro, né? No Vaticano, a assinatura e a oração silenciosa, os discursos do cardeal Parolin, de um jovem participante em Milão dos 22 representantes da religião da Terra, desde o grão-imabe ao patriarca Bartolomeu, o arcebispo Weber, aos líderes judeus, budistas presentes no evento, e a fé e a ciência rumo a... Tá aqui. A gente tem esse acontecimento, a gente sabe que a Igreja Católica, eles querem trazer todas as religiões e transformar em uma só. Eles querem transformar uma só fé, uma só palavra. E a gente sabe, só existe um caminho, que é Jesus. E se Jesus aqui não for o centro, e se esse assunto que eles estão tendo não for sobre Cristo, isso aqui é tudo uma enganação. Isso aqui é tudo uma armação. Para enganar quem? Para enganar aqueles que não conhecem a Jesus. Porque a pessoa que conhece a Cristo, a pessoa que conhece Jesus, a pessoa que entende sobre Cristo, você que conhece a Jesus, você que ouviu a palavra de Deus, você foi salvo, você jamais vai acreditar nesses homens. Ninguém vai acreditar. Agora, as pessoas que não conheceram Jesus, pessoas que ainda não ouviu o Evangelho, pessoas que não se entregou a Cristo, nunca leu a palavra de Deus, elas vão ser pegas fáceis. Eles vão ser adoradores da besta, eles vão ser adoradores de Satanás. E muitos já estão sendo adoradores do diabo. Muitos estão sendo adoradores do Satanás. E está tendo muitos se entregando a essa religião nova aí, satanista. Muitos estão se entregando. Mas Jesus está voltando e vai arrebatar muita gente ainda. Jesus vai salvar muitas pessoas ainda. Em nome de Jesus eu profetizo. Ainda vai ter muitas almas salvas. Em nome de Jesus. Aqui é um vídeo, eu não quero passar para vocês. Não tem necessidade. Só complementando o assunto, né, das religiões unindo. E diz aqui, né, 17 e 18, Apocalipse: e a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Nações se reúnem lá no Vaticano. Multidões, pessoas de todos os povos vão lá conhecer essa cidade, essa igreja. Aqui tem uma imagem, achei muito interessante, tem muitos anos essa imagem aqui. E eu quis trazer, né? E você percebe-se que tem a forma aqui de uma serpente, né? Dentro dessa igreja nova aqui, porque eles reformaram, né? Lá o Vaticano, tem o formato de uma serpente, né? Você olha aqui, ó, do jeito que tiraram a foto, você vê que tem uns olhos aqui, né? O formato aqui da boca de uma serpente, né? Com os dentes. Tem que falar, né? Isso aí, a imagem mesmo se fala por si própria, né? Essa parte aqui que me chama muita atenção, né? O trono e a estátua de lá, né? Ó, ressurreição. É algo, o nome que deram, né? Essa parte aqui, eu acredito que era onde ficava Jesus, na cruz ali pendurado, né? Que eu achava até mais
é interessante, né? Jesus ali na cruz, né? Mesmo que eu acredito que ele já não está mais lá, né? Eu acredito que, na verdade, ele não está mais lá, ele ressuscitou, né? Jesus não está em cruz nenhuma, mas a Igreja Católica tem o costume de colocar uma cruz de Cristo lá, né? Pendurado até hoje, né? Com a cara triste, anêmico ali, né? Mas a gente sabe que o nosso Cristo está glorificado, está à direita de Deus, Todo-Poderoso. Então essa imagem, né? É uma imagem horrorosa para mim, uma imagem horrenda. Se eu tivesse numa igreja com uma imagem dessa aqui, eu tinha medo de ficar num lugar desse. Essa é a verdade. Eu fui católico, né? Desde pequeno, minha família sempre foi. Eu fiz crisma, catequese, catecismo. Eu nunca gostei. A verdade foi essa. Eu participava, eu lia a Bíblia, eles ensinavam a gente a ler a palavra de Deus. E quando eu lia sempre o livro de Êxodo, que ensina, né, os 10 mandamentos a não adorar imagem, não adorar estátua. E dentro da igreja estava cheio de estátuas, cheio de imagem. E sinceramente, eu não conseguia me sentir bem dentro daquele lugar. Eu não me sentia bem. Então, essa imagem para mim é horrível. Se eu tivesse lá, eu não ficaria no lugar desse. Eu vou por mais um vídeo. E esse vídeo aqui, para nós terminarmos esse vídeo aqui. Quero deixar esse vídeo para vocês aqui. E eu quero que vocês escutem. Não preciso falar e nem comentar esse vídeo, né? Porque vai ter uma narração, vai ter uma tradução. E é algo assim assustador. Para mim, é algo assustador dentro de uma igreja. Vou dar o play aqui. Supernis luminaribus misceatur, flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Tá aí, meus irmãos. Esse é o vídeo esse estudo, né, que eu queria trazer para vocês. Espero que seja de bom aproveitamento esse estudo. Creio que muitos irmãos vão aprender também. Eu também quero aprender com vocês. Espero trazer mais estudo desse. Se vocês gostaram desse estudo aí, vocês comentem, né? Se vocês quiserem que eu traga mais estudo desses aqui, eu trago, né? Dá um trabalho para fazer. Não é fácil montar. E quem prega a palavra de Deus, né? Quem traz estudos bíblicos, assim como eu também sou professor na escola dominical do meu ministério. Esse tipo de estudo, quando eles pedem pra gente passar no telão assim, eu monto aqui em casa, eu levo geralmente uma semana pra estar montando, porque você tem que estar lendo os textos e aplicando e montando. Isso não é fácil, né? Mas eu vou fazer de bom grado, eu vou trazer para vocês aqui, a gente vai aprendendo junto até Jesus voltar. Quero agradecer a todos, deixe um like aí, comenta o vídeo, né? Seja membro do meu canal, né? Se você gostou aí, você comente, né? Curta